gente, nós vamos falar um pouquinho sobre discórdia. A competitividade na igreja é uma burrice. Pronto, falei. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Gente, a igreja seria maravilhosa se a gente obedecesse só esse versículo, gente. Já seria uma coisa de louco. As traduções do grego variam muito, de acordo com alguns comentaristas, acerca dessa palavra no capítulo 5 de Gálatas. O que a gente tem como discórdia ou competitividade pode ser traduzido por conflito, contenda, ambição egoísta, cuja motivação está centrada no eu acima de tudo. O que pode causar essa discórdia está relacionado à ambição egoísta. A pessoa em busca de glória pessoal está disposta a prejudicar a qualquer pessoa que possa vir ser um obstáculo ao seu intento. Eu quero ser ordenado ao ministério pastoral. Aí o pastor fala assim: não é a hora. Entrou para a minha lista. Eu quero cantar domingo à noite. Aí o dirigente: pô, não dá não, porque fulano já está escalado, mas mês que vem eu estou dirigindo de novo, eu chamo você. Entrou para a minha lista. Entendeu? Aí nisso, sei lá, eu quero ser o motorista da Kombi. Não, cara, a última vez que você dirigiu, arranhou a porta da Kombi. Não vai dar não, cara, que isso? Entrou para a minha lista. Então é aquele caso: eu tenho um intento, eu tenho uma ambição egoísta. Não é uma ambição assim, eu quero ajudar a igreja a crescer. Não, eu quero estar lá. E tem que ser domingo à noite, meio de semana, na casa da vovó, que dá chafé no copo de gelatina, gelé de mocotó em Baza. Está amarrado. Então o que acontece? Não, eu quero ser cabeça. E aí nesse caso, essa discórdia está relacionada a uma ambição egoísta. A pessoa em busca de glória pessoal está disposta a prejudicar a qualquer outra pessoa que possa vir a ser um obstáculo ao seu intento. Essa obra da carne pode ser traduzida por egoísmo, além de ser aplicada no caso de quem provoca contendas ou intrigas para se livrar de rivais e conseguir partidários sem se importar com os meios que usa. Problema se o pastor vai sair da igreja, problema se o diácono fulano vai ter um derrame, problema se a irmã fulana vai perder o cargo, problema se a zeladora vai perder o emprego. O que eu quero é ser feliz, velho. E aí nesse caso, o agente das discórdias é aquela pessoa que faz intriga. E aí, tá sabendo, fulano? Né? Dizendo para o pastor que o irmão fulano não gosta dele. Primeiro que é o seguinte: vai acrescentar em que eu contar para o meu pastor que o Fernando não gosta dele? Não vai acrescentar nada. Eu sei que não gosta, ele falou que não gosta, de repente ele já até falou, achando que eu vou passar para frente. Falou que não gosta? Ele que resolve o problema dele com o pastor, porque eu tenho alguma coisa com isso, tenho meus boletos para pagar. Pastor, tá sabendo? Fernando não gosta do senhor não. Entende? Aí o que acontece? Uma coisa é o seguinte, vamos armar um esquema, entende? Para dar uma coça no pastor quando ele passar meia-noite ali na esquina, sem ele saber que foi a gente. Aí é uma coisa. Agora, o cara só está dizendo que não gosta. Aí nesse caso, mas observa bem como é que são as coisas. Ele vai dizer para o pastor que o irmão fulano não gosta. Talvez o irmão fulano realmente não goste do pastor. No entanto, o agente da discórdia, ele está falando isso apenas por querer ocupar o lugar que tal irmão ocupa, já que está competindo em seu coração por uma vaga naquele ministério. Eu não sei se deu para perceber, a maldade está aí. Por exemplo, eu já sabia que o Robson não gostava do Marco, mas quando o Robson se tornou um problema para mim, aí veio a sede de justiça. Percebeu a situação? É aquele caso, por exemplo, fulano de tal, né, tá catando a mocinha lá da igreja, quis beber o leite sem comprar a vaca, tá ele lá. E aí o que acontece? Eu sei, mas aqui, até que a gente teve um problema no ensaio, e aí o cara foi e me desbancou na frente de todo mundo. Pastor, tá sabendo? Tá sabendo da sua ovelhinha? Sua ovelhinha está lá, comendo a sobremesa antes do almoço. E aí, o senhor vai fazer o quê? O senhor é pastor ou não é pastor?
E aí, qual vai ser, pastor? Estou eu falando aqui, vai ficar por isso mesmo? É assim? A igreja é desse jeito? É bagunça? Aí quem olha parece até que o irmão, né, é super consagrado, né? Não, ele só está mordido. E então nesse caso, observa bem, e aí às vezes a gente na ingenuidade cai. Às vezes o cara usa o pastor e o pobre do pastor está achando que aquele cara é um cara que vai ajudá-lo a cuidar da igreja, entendeu? Então nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai reparar que por puro egoísmo esse crente vai provocar contenda entre as pessoas e, para tanto, vai fazer intriga entre elas, a fim de se livrar de alguns rivais. Seja alguém que canta onde ele quer cantar, que toca onde ele quer tocar, ou alguém que esteja numa posição de liderança que ele quer ocupar. Em sua infelicidade, já que ele quer, mas está tendo alguma dificuldade ali, ele põe Beltrano contra fulano, querendo puxar para o seu lado o seu partido. Então é aquele caso, pô, peraí, eu quero puxar o Fernando para o meu lado, então eu vou botar ele contra o Robson. Aí, o que acontece? Eu já tenho um aliado, né, para quando a gente derrubar o Robson. Aí, Fernando vai chegar assim, pô, pastor Marco, olha só, tem o Roberlan, o Roberlan é legal, gente boa, tá, o fechamento, tá com a gente, apoia o trabalho, pá. Só que assim, tudo isso que o Roberlan fez foi um estratagema, de caso pensado, entendeu? E então, aparentemente, ele está tendo sucesso. A igreja tem 50 membros e ele está tendo sucesso, porque ele pegou o lugar do Robson. Só que qual é o problema? Ele não percebe que essa malignidade está contaminando a igreja. Ele não consegue perceber isso, entende? Ele está tão seco naquilo que ele não consegue perceber a ação demoníaca. E aí, isso é muito triste, porque pessoas assim não estão pensando na igreja, estão pensando em si e no seu partido, dentro da igreja local. Vivem ligando uma para outra, mandando mensagem para outras, recorrendo a métodos sombrios, caso seja necessário, a fim de formar um exército ou uma panela para atingir o seu objetivo pessoal, travestido de amor à obra, dizendo que isso tudo é para a glória de Deus. Talvez porque ela não se perceba como agente de discórdias, ou por dissimulação mesmo. De repente ela não acha que é agente de discórdia, mas às vezes vou fazer discórdia mesmo, eu e cada um, fulano me ferrou, vou ferrar ele também, entendeu? E aí nisso, independentemente da consciência de pecado de tal crente, essa obra da carne mata a igreja local, traz dor e sofrimento, separa os melhores amigos. Então é algo muito triste. E quem pratica essa obra da carne é ávido por cargos e posições. Essa pessoa não está pensando assim, almas salvas, ela não está pensando na espiritualidade das pessoas, na edificação espiritual do filho dela, da esposa, do marido, do pai, da mãe, não. Essa pessoa quer cargos e posições. Poxa, eu estou na igreja não sei quantos anos, já estou no 3º ou no 4º pastor, nunca fui ordenado ao diaconato. E aí nisso, por exemplo, vai tentar fazer de tudo. Mas isso é errado? 3, 4 pastores já não se ordenam do diaconato? É errado, digamos assim? Não, a questão não é de ser errado. A pessoa que pensa... A questão é que é o seguinte, a pessoa, ela quer tanto um cargo, que ela não consegue perceber o seguinte, em vez de eu ficar desesperado para o pastor Fernando me dar um cargo, eu vou servir. E como se fosse um rio, meu ministério vai fluir. Alguém vai me ver, alguém vai falar de mim para o pastor Fernando, alguém vai falar assim, pastor, viu ali o Roberlan? Está dando para entender? Ou então é o seguinte, independentemente do pastor Fernando olhar ou não, vou jogar meu futebol. Eu vou pegar um exemplo meu, eu tenho 26 anos de batista, quase 27, tenho 16 anos de ministério pastoral, vou fazer 17 agora sábado. Fui presidente de associação durante 5 mandatos, além de ter sido membro de comissão de ética da Ordem dos Pastores no campo fluminense, no campo meritiense, de ser da diretoria da Ordem dos Pastores no campo meritiense, assim, de ser representante da associação no conselho deliberativo da Convenção Fluminense.
Assim, escrevi para a revista de escola dominical no estado, escrevi para a escola dominical no Brasil. Então, ou seja, eu já prestei vários serviços. Só que a minha associação meritiense nunca tinha me convidado para ser o orador oficial de uma assembleia. Vai fazer 2 anos ainda que eu estou no campo belforrochense. Eu só tenho 1 ano lá. Fui o orador de uma assembleia associacional. Fiquei muito feliz, porque era uma honra que eu nunca tinha recebido. Eu vou dizer para você que eu não tinha sentido o fato de assim, poxa, teve gente que não teve a mesma história que eu tive na Meritiense e foi orador na Meritiense. Isso não aconteceu comigo. Só que a energia que eu ia gastar, percebe? Focando nisso, na honra que eu achava que eu merecia e eu não tinha tido esse negócio todinho, cara, eu vou servir. E o que aconteceu? Deixei para lá. E o que Deus fez comigo? Uma igreja onde eu quase não sirvo, né? Porque antes eu era pastor de tempo integral, então eu estava direto na igreja. Agora em Vila Paulino praticamente pega o tempo que me sobra, porque eu estou no desespero para pagar boleto, entende? Então você acaba assim, a outra é de manhã, e é de tarde, é de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Essa não, essa eu vou quarto e domingo, e às vezes, né, tem domingo que eu não vou porque eu prego em outro lugar para vender meus livros. Então olha só, numa igreja onde eu me dou menos do que 20% do que eu me dava na outra, numa associação que eu cheguei ontem, não lembro de ter feito praticamente alguma coisa assim que eu possa dizer de relevante para ser chamado para ser um orador, e Deus mostra o seguinte: olha, eu faço o que quero, do jeito que quero, no tempo que eu quero, entende? Ou seja, se o Marco não viu, se o Fernando não viu, se o Robson não viu, Roberlan, foca em mim, porque eu estou vendo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo diz: conheço tuas obras. Deixa eu parar porque está parecendo pregação, né? Mas deu para entender? Então o que acontece? Nessa situação, né, a gente, por exemplo, observa aqui que o problema não é você ter cargo, não é você ter posição, não é você querer um cargo, não é você querer uma posição. O problema é você querer tanto que se um pastor de repente achar que não é o momento, você já acha que ele está contra você. Claro, tem aquele pastor que de repente não topa muito você, pode existir. Assim como você não vai gostar de todos os pastores do mundo, você também não deve ser a melhor ovelha do mundo, né? Eu acho que né? É aquele caso, não existe pastor ideal, não existe ovelha ideal. Mas agora, ainda assim, você faz para Deus. Agora, quando você fica desesperado pelo cargo e posição, você liga para um, você liga para outro, você fala com um, você fala com o outro, você boicota um, atrapalha o outro. Ou seja, a tua vida fica em função daquilo. Você não está nem focando mais na tua família, no seu trabalho, na sua saúde, no seu próprio ministério, porque tudo que você quer é aquilo ali. Aí o diabo percebeu: opa, o Deus dele está ali, é ali que eu pego ele, entendeu? É por aí, né? E aí nesse caso, quem pratica essa obra da carne é ávido por cargos e posições. O agente de discórdias é alguém que deseja um determinado cargo para o qual o pastor não o chamou e em vez disso decidiu convidar outro. Quer ministrar numa área, mas o irmão responsável por tal ministério já chamou Beltrano. Aspira por um título, mas numa reunião de liderança consideraram melhor não chamá-lo e nomear outro. Mas em vez de se aprimorar, o agente das discórdias fica tão descontente a ponto de planejar como tomar o cargo na marra, como tomar a posição na marra. Aí é que está a questão. Por exemplo, eu contei aqui uma história de uma igreja que eu fui, que o pastor praticamente não dava oportunidade para pregar, e eu não tenho mágoa dele, pelo contrário, eu agradeço, porque o fato de ele não deixar o púlpito oferecido para mim direto, me fez, sabe o que? Ter paixão pelo púlpito. Tomar posição, o que você falou? Tomar a posição, tomar o cargo, a posição desejada na marra. Na marra. Entendeu? Aí o que acontece? O fato de ele não ficar liberando o púlpito direto, pelo contrário, me fez gostar mais do púlpito. E o que acontecia? Pregar na igreja era uma vez na vida, outra na morte. Mas assim, ar livre, estou eu lá. Ninguém quer ir para ar livre, eu prego. Culto nos lares, ninguém quer ir, eu prego. Entende? Aquele retiro, mais ou menos aquele sítiozinho mais sem vergonha, seminarista não foi, eu prego. E nisso eu vou fazendo meu nome.
Aí o que aconteceu? Chegou a um ponto que eu fui dirigir uma congregação em outro lugar. Chegou a um ponto que esse mesmo pastor me chamou para dirigir uma congregação da igreja de origem, de onde eu saí. Ou seja, ele viu em mim, ou seja, o cara que ele não dava oportunidade para pregar, que eu não sei qual é o motivo, nunca perguntei, foi o cara que ele chamou para dirigir uma congregação. Olha como é que o nível de confiança dele no meu ministério mudou, sem eu partir para a briga, sem eu fazer intriga, sem eu fazer nada. Foi Deus dizendo, ó, chama esse cara. Deu para entender como é que é o negócio? Agora, se eu fico assim, poxa, o pastor não me dá nada, sabe o que acontece? Eu falo no ouvido de um, sabe o que esse um vai fazer? Vai falar com o outro, vai falar com o outro, vai chegar no ouvido dele. É isso aí. Não. O dono não é Deus? Parece que não, né? Porque tem gente que parece que manda na igreja. Fala com ele. Ah, o fulano manda, Deus mata. Não é que eu estou pedindo para matar, pelo amor de Deus. Deus mata. Deus leva para outro lugar. Deus promove na empresa, o cara vai trabalhar lá em outro estado. Se é o pastor, Deus faz um convite irrecusável lá para os Estados Unidos. Mas agora o que é meu, ninguém vai tirar. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Entendeu? E aí, gente assim é movida por um espírito partidário e tendencioso. Porque esse cara de que a gente está falando não é um cara triste porque não teve oportunidade. Aconteceu comigo, acontece com qualquer um. O que a gente está vendo aqui é alguém que é o seguinte: isso não vai ficar assim. Percebeu a diferença? É aquela pessoa que recorre aos polos, com pergunta do tipo: de que lado você está, Fernando? Você está comigo ou está com o Marco? Entende? Você fica pressionado a escolher os dois lados, o deles ou o nosso. É o do lado do bem ou o lado do mal. Está com Deus ou com o diabo? Você está a favor do pastor ou da igreja? Você está com o pastor ou está contra o pastor? Você está com a igreja ou está contra a igreja? Tu está comigo ou você está contra mim? Entende? Então ele vai fazendo os esquemas assim, nessa brincadeira. A pessoa às vezes até com medo, porque sabe que o cara é perigoso, ou conhece um podre dela, fecha ali e está de boa. Então esse é o discurso. Mas no fundo os agentes de discórdia são tendenciosos e estão sempre visando proveito próprio, em vez de serem úteis ao seu irmão, ao seu pastor, ao seu líder, à sua igreja, a Deus. Diante disso, fica até difícil saber quem é Deus para quem causa discórdia na vida de uma igreja, matando a comunidade local. Então a gente tem que se perguntar: quem é Deus para essa pessoa? Porque se ela causa discórdia na vida da igreja, se ela está matando a comunidade local, quem é Deus para ela? Será que Deus não é esse cargo que ela tem? E o Deus mesmo, o Deus verdadeiro, é só um nome que ela menciona para ela estar ali em evidência? Ah, já que eu não consigo ser cantor nem numa churrascaria, na igreja eu posso, então eu vou conseguir. Já que, por exemplo, eu não ganho tantos mil reais como o Bernardinho dando uma palestra, pelo menos pregar na minha igreja eu posso. Ou seja, não dá para eu conseguir ter 50 pessoas me assistindo, mas na igreja eu consigo. Ou seja, eu tenho uma ambição particular. Eu não estou pensando em edificar alguém, não estou pensando em abençoar alguém. Eu estou pensando em, eu quero isso, e ninguém vai me atrapalhar. Entendeu? Então essa é a questão da competitividade. E uma pessoa com esse sentimento de discórdia, com esse egoísmo, ela vê nas pessoas um adversário.